Olá, hoje é dia de mais uma aula de ciências e hoje o tema é doenças. Vamos continuar falando sobre os diferentes modos de transmissão de doenças, além de conhecer mais sobre as causas, os sinais e sintomas, os tratamentos e a forma de prevenção de algumas doenças. Vamos lá? Vários animais silvestres são vetores de doença, isto é, são veículos de transmissão do agente causador de doenças. Na aula passada, nós vimos que alguns animais podem transmitir doenças por meio de seus dejetos, mordidas e arranhões. Hoje vamos dar o foco nos insetos, que são um tipo de animal relacionado a várias doenças, principalmente por meio de suas picadas. No Distrito Federal, por exemplo, o Aedes aegypti, um mosquito de origem egípcia que foi trazido pelos portugueses nos navios que traziam escravos negros da África, tem causado muitos problemas. A dengue tem sido um grande problema de saúde pública. Esse mosquito, que nós vemos aí na imagem, se reproduz em locais com água parada, que fica acumulada pela falta de cuidado das pessoas e pelo acúmulo de lixo. A dengue é causada por um vírus do gênero Flavivírus, e existem pelo menos 5 tipos diferentes deles, sendo que no Brasil os tipos 1, 2 e 3 são os mais comuns. Dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que pode ser identificada por meio das marcas brancas que possui no corpo. Esse mosquito tem hábitos diurnos, se alimentando durante o dia. Entretanto, devido à iluminação das lâmpadas nas casas, eles podem acabar tendo atividade também durante a noite, apesar de menos comum. Os principais sinais e sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, fraqueza, dores musculares nas articulações e atrás dos olhos, vermelhidão no corpo, coceira e, nos casos mais graves, podem ocorrer hemorragias, sangramentos. Nesse caso, é uma chamada de dengue hemorrágica. Não existe um remédio até o momento capaz de combater o vírus da dengue. Para se tratar essa doença, é indicada a ingestão de bastante líquido, além da utilização de remédios para diminuir os sintomas e os sinais, como as dores e a febre. A principal forma de se prevenir da dengue é eliminar os focos de água parada, como os vasos de plantas, fechar as caixas d'água, tirar a água do pneu de garrafas que ficam acumuladas no quintal, e não jogar lixo na rua e nem em terrenos baldios. Dessa forma, os filhotes que crescem na água parada não se tornam mosquitos adultos, diminuindo as chances de transmissão da doença. Outra doença relacionada a insetos é a doença de Chagas. Ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é transmitida pelas fezes do barbeiro, um tipo de percevejo que nós podemos ver aí na imagem. Esse animal é um saneamento de sangue, e após picar e sugar o sangue, acaba fazendo suas fezes na pele da pessoa. A ferida gera coceira, e ao se coçar, a pessoa acaba levando as fezes para o machucado, e é aí que ocorre a contaminação. O protozoário também pode ser transmitido por meio de transfusão de sangue contaminado, de mãe para filha durante a gestação, e também pelo consumo de alimentos contaminados, principalmente a cana-de-açúcar e o açaí. O barbeiro pode ser encontrado nessas plantas e eles podem acabar sendo moídos juntos com a cana e o açaí no processamento desses alimentos. Os principais sintomas são a febre, o mal-estar, o inchaço, a vermelhidão nos olhos, o aumento do fígado e do baço. Quando a doença já está muito avançada, ela pode causar o aumento do coração, do intestino e do esôfago. Nesses casos, há grande risco de morte. O tratamento é feito com antiparasitários contra os protozoários. Na fase crônica, não há cura e são usados remédios somente para diminuir os sintomas. Pode haver, muitas vezes, a necessidade de transplantar os órgãos afetados. O modo de prevenção é a eliminação do barbeiro. É importante manter uma boa higiene do local onde você mora e eliminar possíveis esconderijos, como entulhos, restos de madeira, etc. Além disso, é essencial que a cana-de-açúcar e o açaí sejam bem lavados antes de serem processados e consumidos. As relações sexuais também podem ser fonte de transmissão de doenças, e não é somente na penetração que a transmissão pode ocorrer. A transmissão pode ocorrer por meio da penetração vaginal, anal, do sexo oral e também pelo beijo. O uso de preservativos durante o ato sexual é uma forma de diminuir o risco de transmissão de doenças. Também é importante que façamos o acompanhamento periódico da nossa saúde. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Uma das mais conhecidas doenças relacionadas ao ato sexual é a AIDS, a síndrome de imunodeficiência adquirida. O causador é o vírus HIV e sua transmissão ocorre por meio da penetração sem proteção, do uso de agulhas infectadas. Também pode ocorrer de mãe para filho durante a gestação. E estudos recentes indicam que, apesar de mais incomum, também pode ocorrer por meio do sexo oral.
Também é importante dizer que o HIV não é transmitido pelo ar, pela pele e nem por contato físico, como um aperto de mão ou um abraço. Assim, não é preciso ter medo de ficar no mesmo espaço ou mesmo tocar em uma pessoa com AIDS. O principal sinal da AIDS é a perda da imunidade. Isto é, o sistema de defesa contra doenças do corpo fica muito fraco, pois o vírus ataca exatamente as células de defesa. Dessa forma, doenças oportunistas acabam aparecendo, como a pneumonia e a meningite, levando o doente a complicações e muitas vezes à morte. Além disso, outros sinais e sintomas são febre constantes, manchas na pele, dores de cabeça, no corpo e na garganta. A AIDS é uma doença sem cura até o momento, e o tratamento é feito com coquetéis de remédios que visam diminuir a atividade do vírus no corpo da pessoa. Atualmente, com o tratamento, é possível ter uma vida relativamente normal e até mesmo ter uma vida sexualmente ativa. A AIDS pode ser evitada utilizando preservativo durante as relações sexuais, sempre usar seringas e outros instrumentos perfurocortantes como agulhas de tatuagem descartáveis. Além disso, a transmissão de mãe para filho pode ser evitada. É importante que a gestante faça o pré-natal e caso o teste de HIV dê positivo, é possível realizar um tratamento que permita que a criança nasça livre do vírus. Outro vírus que pode ser transmitido por vias sexuais é o HPV. Ele pode levar a doenças como câncer de colo de útero e câncer de pênis. A transmissão pode ocorrer por meio de relações sexuais sem proteção, por meio da saliva, cortes ou perfurações com objetos contaminados. Alguns sinais e sintomas são verrugas e lesões, que são machucados, na boca e nas genitais, que são o pênis e a vagina. Entretanto, a infecção por HPV muitas vezes é assintomática. A pessoa tem o vírus no organismo, mas não apresenta nenhum sintoma. O tratamento de complicações por HPV é feito normalmente com cirurgias, no caso das verrugas e do câncer, assim como por quimioterapias e radioterapias para o tratamento do câncer. A melhor forma de lidar com HPV é se prevenir. O uso de preservativos é essencial nas relações sexuais. E além disso, existe uma vacina gratuita que é distribuída pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, para meninas de 9 a 14 anos e meninas de 11 a 14 anos. São 2 doses ao ano, sendo a segunda dose dada 6 meses após a primeira dose. Se você ainda não tomou, procure um posto de saúde para se informar melhor. Por fim, temos as doenças cujo modo de transmissão se dá por meio do ar. Muitas doenças são transmitidas pelo ar, por meio de gotículas de saliva e catarro que carregam agentes infecciosos que ficam suspensos no ambiente. Algumas formas de prevenção dessas infecções são evitar aglomerações, evitar passar as mãos na boca, no nariz e nos olhos, sempre lavar as mãos e higienizá-las com álcool em gel. A gripe é um exemplo desse tipo de doença. Ela é causada por vários tipos de vírus, como o H1N1, o vírus de influenza do tipo A, do tipo B, entre outros. E a transmissão se dá por meio de partículas de saliva e catarro contaminadas suspensas no ar que são lançadas quando falamos, tossimos e espirramos, além do contato com superfícies contaminadas com essas partículas, como mesas, corrimãos, etc. Alguns sinais e sintomas da gripe são febre alta, dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, tosse, dor de garganta, coriza, que é o famoso nariz entupido e escorrendo. Apesar de não gerar muita preocupação, a gripe causa muitas mortes todo ano. Já são mais de 200 mil mortes por causa da gripe no mundo nesse ano de 2021. O tratamento é feito basicamente indicando-se repouso, muita hidratação, que é a ingestão de líquidos, e medicamentos para aliviar os sinais e sintomas, como a febre e as dores. A prevenção é feita por meio da vacinação. O Brasil está, neste momento, em plena vacinação contra a gripe. Irei deixar o cronograma de vacinação na plataforma para que vocês possam se informar melhor sobre esse assunto. Além disso, como toda doença transmitida pelo ar, é necessário evitar aglomerações, usar máscaras, sempre que possível, limpar sempre as mãos e evitar colocar nos olhos, nariz e na boca. Outro exemplo de doença transmitida pelo ar é a Covid-19. Para quem não sabe, o nome Covid é uma sigla para Coronavirus Disease, que significa, em português, doença do coronavírus. O 19 se refere ao ano de 2019, quando a doença começou a se espalhar em Wuhan, na China. Essa doença é causada por um coronavírus chamado de SARS-CoV-2. Vale lembrar que existem outros tipos de coronavírus que já estão por aí há muito tempo e infectam seres humanos e também outros animais. A transmissão desse vírus ocorre por meio de partículas de saliva e catarro suspensas no ar e do contato com superfícies contaminadas com essas partículas. Inicialmente, acredita-se que a transmissão ao ser humano tenha ocorrido por meio do contato com animais contaminados, possivelmente morcegos.
Também existe a hipótese de que o primeiro contato tenha ocorrido entre pesquisadores em Wuhan, que trabalhavam com pesquisas com o coronavírus em laboratório. Entretanto, ainda não existe uma resposta definitiva a essa questão, que ainda precisa de muita investigação. Os principais sinais e sintomas da Covid-19 são a febre, a tosse, o cansaço, dores no corpo e na cabeça, calafrios, diarreias e vômitos, perda de olfato e de apetite. Lembrando que nem sempre esses sintomas aparecem juntos. Em alguns casos podem aparecer alguns ou outros. Nos casos mais graves ocorre falta de ar, dificuldade para respirar e aperto no peito. Nesses casos é necessário procurar urgentemente uma unidade de saúde. O tratamento é feito com repouso, hidratação e medicamento para aliviar os sinais e sintomas, como a febre e as dores. Não existem remédios com comprovação científica para eliminar o vírus. Apesar de muito citado por políticos e nas redes sociais, remédios como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina não possuem nenhuma comprovação científica de que possam trazer algum benefício para quem tem Covid-19 e nem são capazes de evitar a contaminação. Além disso, o uso de remédios sem orientação médica pode trazer várias complicações, como intoxicações, alergias, doenças no fígado, entre outros problemas. A melhor forma de lidar com a Covid-19 é a prevenção. A vacinação é importantíssima para diminuir os casos de infecções e deve ser cada vez mais incentivada e ampliada. Além disso, é preciso evitar as aglomerações, usar máscara, limpar sempre as mãos com água e sabão e álcool em gel e evitar colocar as mãos nos olhos e nariz e na boca. É importante lembrar que até o dia em que essa aula está sendo gravada, ocorreram mais de 3,7 milhões de mortes no mundo por causa do coronavírus, mais de 460 mil mortes no Brasil e 8.700 mortes aqui no Distrito Federal. É uma doença que deve ser levada a sério por cada um de nós para evitar que novas mortes aconteçam. Agora chegamos ao momento da nossa palavra-chave. Anotem e lembre-se dela na hora de responder a atividade. A palavra-chave é Covid-19. Anotaram? Vamos seguir em frente. Para finalizar a aula de hoje, vamos revisar alguns conceitos importantes sobre as doenças. Doença é uma alteração negativa do estado de saúde de um organismo. Elas podem afetar qualquer tipo de ser vivo, como plantas, animais, fungos e bactérias. Elas podem afetar tanto a mente quanto a parte física do nosso corpo. As doenças normalmente são acompanhadas pela manifestação de sintomas, que são efeitos da doença no nosso corpo que podem ser sentidos pela pessoa doente. Por exemplo, a dor de cabeça, o mal-estar, a falta de apetite são exemplos de sintomas. Entretanto, existem doenças assintomáticas, que são aquelas que não apresentam nenhum sintoma. A pessoa não sente nada de diferente apesar de a doença estar lá. Já os sinais são os efeitos da doença no corpo que também podem ser identificados por outras pessoas, seja por meio da observação ou de algum exame mais profundo. Por exemplo, manchas na pele, a febre, sangramento. E é importante ressaltar que as doenças possuem uma causa, uma origem natural, apesar de muitas vezes não ser possível descobrir a origem de uma doença. As causas das doenças são muito diversas. Existem doenças que são causadas por fatores genéticos, que vêm do DNA dos nossos pais ou por mutações que ocorrem na nossa formação. Também existem doenças que surgem por fatores emocionais, como o estresse. A mente e o corpo estão completamente interligados e um afeta o outro. Muitas doenças também surgem devido a maus hábitos de vida, como má alimentação e sedentarismo. Assim como também existem doenças infecciosas, causadas por agentes infecciosos, como bactérias, protozoários, fungos, vermes e vírus que invadem e danificam o corpo. As doenças infecciosas podem ter vários modos de transmissão, como contato com água e alimentos contaminados, ferimentos e contato com dejetos de animais como vetores, em especial os insetos, as relações sexuais, também pelo ar. Bom, chegamos ao fim da nossa aula, espero que tenham aprendido bastante. Façam a atividade que já está na plataforma e lembre-se da palavra-chave. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pela plataforma ou pelo meu WhatsApp. Até a próxima aula!